Graças e paz novamente, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, o Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, verso 1. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achar também, Salmo 1 aí. Salmo 1 e verso 1. Amém? Eu leio na NVT, talvez seja um pouco diferente da sua versão, mas tem o mesmo significado. Diz assim o texto: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, que são como a palha, levado pelo vento. São condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos pela Tua palavra que está posta diante de nós. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, e plante em nós aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra como precisa ser feito. Por isso, Senhor, eu necessito do Teu Espírito Santo. Não só sobre a mim que vou comunicar, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz e discernirmos a Tua voz essa noite e colocar em prática tudo aquilo que vem do Senhor, a fim de que a nossa vida seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos assim, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre discipulado. E essa não só é a nossa série de mensagens, mas essa é também o nosso tema para o ano. O tema nosso para o ano, o tema nosso para o ano de 2026 é que é o ano do discipulado. E a minha oração é que a gente absorva isso na cultura da nossa igreja. Eu lembro que alguns anos atrás, quando nós começamos com essa ideia de cada ano nós propor um tema que a gente trabalharia o ano todo, a gente começou alguns anos atrás nosso primeiro tema foi ir mais profundo, ir mais a fundo. Depois foi o ano da excelência. E ontem nós tivemos aqui o nosso encontro de casais e a gente viu excelência em cada detalhe. E a gente percebe que a nossa igreja absorveu essa cultura de excelência. E a gente louva a Deus. E a minha oração é que nesse ano do discipulado a gente também absorva isso como uma cultura, como uma identidade da nossa igreja. Porque uma igreja que está em missão não é uma igreja que traz pessoas para frequentar este lugar. Uma igreja em missão é uma igreja que faz discípulo. E discipulado não é um projeto, um programa de crescimento de igreja, é a nossa missão. É a nossa identidade, é quem nós somos, mas é também a nossa missão. Nós somos enviados para fazer discípulos. Essa é a missão que Jesus nos deu. Então que a gente possa absorver essa cultura de discipulado na nossa vida e fazer isso de maneira intencional. Eu sempre vejo que pessoas fazem aqui discipulado na nossa igreja quando compartilham texto, quando compartilham louvor, quando falam da Bíblia juntos, mas o desejo do Senhor é que a gente faça isso de maneira intencional. Como aquele pai e aquela mãe que já ama o seu filho naturalmente, mas ela busca oferecer o melhor para o seu filho de maneira intencional. Assim também é o discipulado. Nós já fazemos de maneira natural, mas é desejo do Senhor que a gente faça também de maneira intencional. Que a gente vá até o outro com a intenção de discipular e fazer novos discípulos para Jesus. O texto que nós lemos, o Salmo 1, é um texto muito conhecido. Eu me arrisco a dizer que alguns sabem até de cor. Eu acho que
O Salmo 1 faz parte daquele compêndio de alguns salmos que a gente conhece muito bem. Por exemplo, o Salmo 1, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, clássico, né? Quem não cresceu com a Bíblia aberta no Salmo 91, na sala de casa, não é verdade? Então, esses salmos fazem parte desse conjunto de salmos que a gente conhece muito bem. A gente estava falando aqui na nossa escola bíblica dominical sobre algumas traduções. E a beleza da tradução é isso, porque às vezes a gente está acostumado a ler o salmo e a gente já sabe certinho, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Mas eu tenho uma versão, que é a NVT, que eu gosto bastante. E quando eu leio nessa versão, cria um impacto, porque é como se eu estivesse lendo de maneira diferente. Eu fujo daquela programação, né, do meu cérebro, que já está acostumado com aquela leitura, e você faz uma leitura diferente que te desafia a entender aquele texto de uma profundidade que você ainda não tinha percebido. E eu tenho meditado nesse texto já há algum tempo, e eu queria compartilhar com vocês, trazendo essa visão de discipulado para nós. E eu começaria dizendo para vocês que nesse texto há uma dualidade. Há algo que há de explícito e há algo que há de implícito. O Salmo parece nos apresentar duas árvores. O Salmo nos parece apresentar aqui dois caminhos, duas pessoas. Por exemplo, no verso 1 ele diz: feliz é aquele que não segue o conselho do perverso. E a dualidade para mim é: se tem aquele que é feliz por não seguir o conselho do perverso, existe aquele que é infeliz por ter seguido o conselho do perverso. Quando ele diz que há aquele que tem prazer na lei do Senhor, tem também aquele que tem desprazer, não tem alegria em meditar nas coisas de Deus. Existe a árvore que é plantada junto à margem do rio e que produz muito fruto. Mas existe aquele outro que é palha, que é levada pelo vento, como diz aqui. Então o Salmo parece apresentar dois caminhos diferentes, uma dualidade. E no verso 1 começa apresentando também para a gente uma progressão. Porque ele começa dizendo: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Na tradução mais conhecida, comum a nós, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Percebe que ele começa dizendo sobre ouvir, sobre seguir. Depois ele vai dizer que não se detém. Alguém que estava seguindo, de repente parou. E ele termina dizendo que se assentou, se juntou. Você começa a ouvir, de repente você parou naquele lugar e agora você está assentado naquele lugar. Parafraseando, eu coloquei assim: nós ouvimos, participamos e sem se dar conta, pertencemos. A gente ouve, a gente participa e sem se dar conta a gente já está fazendo parte. É alguém que começou ouvindo, de repente parou e quando se deu conta já estava assentado, pertencendo à roda dos escarnecedores. Eu entendo nesse verso também que a queda nossa não é algo que acontece repentinamente. A gente não cai repentinamente. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Por exemplo, quando a gente para por conta do desânimo, não é algo que acordei hoje e falei: nossa, desanimei. Nossa, hoje eu estou desanimado. Não. É algo que vai minando a nossa fé. Vai roubando a nossa alegria aos poucos. E sem perceber, a gente vai desanimando. Não acontece repentino. Mas quando você se percebe, quando você vê, você está desanimado. Mas não foi algo que aconteceu repentinamente. Eu gosto muito de assistir documentários. A Neide briga, porque às vezes eu boto os documentários e durmo. Vou assistindo e durmo. Por exemplo, queda de avião. Eu gosto muito de estudar e
e assistir documentários sobre queda de avião. E uma coisa que é comum, eu acho que em todos os documentários sobre isso, sobre um desastre aéreo, por exemplo, é que a maioria das pessoas que falam sobre isso diz que o avião não cai por uma única razão. É uma cadeia ali de problemas, de erros, sejam mecânicos, sejam humanos, mas não é um único problema que derruba um avião. Ah, não, foi porque o erro do avião aconteceu isso, que gerou isso, que foi... É um combo de erros. O avião não cai por um erro só. Ele foi feito para ser muito seguro e realmente é. Então, quando cai é porque era seu dia mesmo, não tem jeito. Velho. Era o dia mesmo que acontece. Porque acontece vários fatores. E é assim na nossa vida também, a gente cai. E às vezes a gente só olha para a nossa queda. Cair. Mas a gente não se dá conta que já vem, alguns eventos já vem se arrastando, já está levando você para o precipício e você não se dá conta disso. Então a nossa queda não é repentina. A gente ouve, daqui a pouco a gente para, quando a gente percebe, a gente se detém no caminho ou sentado junto com os zombadores e escarnecedores. E quem são os ímpios, meus irmãos? Eu coloquei aqui que os ímpios são aqueles que rejeitam deliberadamente a Deus. Quem são os ímpios? São aqueles que deliberadamente rejeitam a Deus. Quem são os pecadores? A palavra pecado significa errar o alvo. A tradução mais literal é errar o alvo, perder o propósito. Então quem são os pecadores? São aqueles que perderam o seu propósito. Qual que é o propósito da criação? Para o que Deus te criou? Deus criou para que você fosse o Senhor da criação, a beleza da criação, para que você governasse a criação, para você ser a imagem de Deus diante da criação. A criação, olhar para o homem criado, devia ver a imagem de Deus refletido lá. Você foi feito para a glória de Deus. Para na criação ser a imagem do Deus Criador. Mas o pecado deformou essa imagem, nós caímos. E por conta disso nós perdemos o propósito. Isso é pecado. Às vezes a gente resume pecado àquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer. Mas pecado é muito mais profundo do que isso. É de natureza ontológica. Eu pequei contra Deus, eu perdi o meu propósito. Eu não glorifico mais a Deus, a minha vida não é mais para a glória de Deus. Esse é o meu pecado. E escarnecedores eu coloquei que são aqueles que desprezam as coisas de Deus. Fuja dos ímpios, fuja dos pecadores, fuja dos escarnecedores. Mas não fuja como quem se isola. Porque o Senhor não nos deu a missão de irmos para um templo budista, ou para sermos um monge, para sermos um ermitão afastado, vivendo lá no distante, não. Nós fomos criados para ser a luz do mundo, nós somos gerados em Cristo para ser a luz do mundo. Então quando nós falamos de não ouvir o conselho do ímpio, e discipulado se faz muito por meio de conselho, de não se deter no caminho dos pecadores, de não se assentar à roda dos escarnecedores, nós não estamos falando de se isolar do mundo. Até porque Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele vai dizer para nós, quando ele ora pelas nossas vidas, ele diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eles estão no mundo. Eu os envio ao mundo. Eu os envio para lá. Nós estaremos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós não estamos mais identificados com os valores do mundo. É isso que nós estamos falando, de não seguir o conselho do ímpio, de não se deter no caminho dos pecadores. É que nós vivemos segundo uma nova cultura, a cultura do reino dos céus. Os nossos valores, os nossos princípios são os valores do reino de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós vivemos segundo uma outra ordem.
Nós vivemos debaixo de uma outra lógica. E a lógica do reino de Deus, eu sempre brinco aqui, que é o mundo do espelho. Tem um álbum, um gibi da Turma da Mônica, que ela entra no espelho e lá no espelho tudo era o contrário. A Magali não era gulosa, o Cebolinha falava certo e o Cascão tomava banho. Quando a gente se converte, a gente atravessa, a gente subverte a lógica do mundo. A gente vive nesse mundo, mas com uma lógica do reino dos céus. A gente vive nesse mundo dando sinais do reino dos céus. E se o texto diz, bem-aventurado os que não andam segundo o conselho dos ímpios, a gente pode dizer assim, bem-aventurado aquele que segue o conselho dos justos. Amém? Se é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos perversos, a gente pode dizer que também é bem-aventurado aquele que segue o conselho dos justos. Mas seguir conselhos, meus irmãos, eu falei aqui na primeira mensagem dessa série, que seguir conselhos é importante, mas não define o que é discipulado. Discipulado é vida na vida. Então seguir conselhos é importante, é fundamental, faz parte do discipulado, mas não resume totalmente o que significa ser discipulado. Mas é importante, é parte essencial do discipulado ouvir e seguir conselhos. E a pergunta para nós é, conselhos de quem? Eu fiz aqui um apelo, te perguntando, quem é que tem a porta aberta para te aconselhar hoje? Quem é que tem a porta do seu coração aberta para te dar um conselho? Quem é que se assenta com você para te aconselhar ou para te orientar? A gente precisa desenvolver relacionamentos assim. A gente precisa desenvolver círculos que a gente possa compartilhar e ser orientado. A gente estava aqui no nosso encontro dos homens na sexta-feira que passou, e a gente falava sobre confissão de pecados. Como que é difícil a gente confessar os nossos pecados. Mas o quão é importante também você ter pessoas para quem você vai sentar e ter a oportunidade de abertamente confessar os seus pecados. Eu sei que o mundo diz assim, conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Se vendia. Mas é bom receber conselhos de quem tem a porta aberta do nosso coração. Mas a pergunta é, para quem que a gente está abrindo essa porta? Quem é que a gente está ouvindo? É igual conselho de mãe, né? Se a gente não ouvir, pode estar o sol que for, meu irmão, 40 graus. Se a mãe falar assim, leva a blusa porque vai esfriar, não é, Cris? Leva. Porque Deus vai fazer esfriar. Nem estava nos planos de Deus, mas a mãe falou, Deus fala assim, agora eu vou ter que... Leva o guarda-chuva porque vai... Ah não, mãe, imagina que o Google falou que não vai chover. Mas sua mãe falou, vai chover, pronto. Adão recebeu 2 conselhos. 2 orientações. Uma de Deus e a outra da serpente. Adivinha qual ele ouviu? Adivinha qual ele ouviu? A da serpente. Então cuidado com os conselhos. Como a gente diz, discipulado também se faz aconselhando. Cuidado com os conselhos dos ímpios. Sabe aquela pessoa que nunca construiu nada naquela área, mas ele quer te aconselhar? A pessoa deve 10 bancos e fala para você, não, você tem que administrar a sua vida financeira desse jeito. A pessoa divorciou 10 vezes e quer aconselhar seu casamento. A pessoa nunca construiu nada naquela área e quer te aconselhar. E às vezes a gente abre o nosso coração. A gente abre a porta do nosso coração e acolhe conselhos dos ímpios. E eu estou falando ímpio aqui de maneira pejorativa, falando aquele ímpio lá, filho de Satanás. Não. É só gente que às vezes não compartilha os mesmos valores que você.
Que aí, às vezes você vai compartilhar, olha, minha esposa está fazendo isso. O cara vai falar assim, não, termina logo, arruma outra. Ah não, meu esposo está fazendo isso. Ixi, homem, assim não presta, arruma outro. E às vezes essas pessoas que não compartilham os mesmos valores que você, não crê naquilo que você crê, não crê que Deus restaura pessoas, como nós ouvimos aqui ontem. E a gente está abrindo nosso coração para essas pessoas falarem com a gente. Depois ele diz que a gente se detém no caminho dos pecadores. E aquilo que nos aconselha e que nos faz parar, e nos faz deter, e nos faz se assentar à roda, não necessariamente são outras pessoas. Porque esse texto aqui é um texto de formação espiritual, é isso que o salmista está nos ensinando. Então, não necessariamente aquilo que nos aconselha, ou aquilo que nos faz parar, ou que nos faz assentar, necessariamente são pessoas, são relacionamentos. O salmista está falando de tudo que pode moldar a nossa maneira de se viver. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, redes sociais. Conselhos de 30 segundos sobre sucesso, sobre felicidade, sobre sexualidade, sobre valores, sobre identidade. Um vídeo de 30 segundos numa rede social de alguém que você nunca ouviu, nunca viu, e está te aconselhando sobre prosperidade, sobre felicidade, sobre vida conjugal, sobre sexualidade, sobre identidade. E a gente está acolhendo, a gente está abrindo a porta do nosso coração e acolhendo. Ideologia política. Qual modelo político representa o modelo do reino de Deus? Isso é complexo, né? Porque se eu falar aqui, nossa, eu vou votar no Bolsonaro, o pessoal, nossa, naquele genocida, nossa, aquele cara ali é terrível. Aí se eu falar assim, vou votar no Lula, nossa, o Nine não vale nada, hein? Aquele lá não presta. E aí a gente passa a ser influenciado e moldado pelas ideologias políticas, como se tivesse uma ideologia que representasse os valores do reino de Deus. Não tem, spoiler, viu? Não existe um modelo político que represente os valores do reino de Deus. E aí a gente trata a ideologia política como se Deus estivesse endossando aquilo. E Deus não está. Deus não está. Deus não é de direita, Deus não é de esquerda, Deus não é conservador, Deus não é nada disso. Existe uma cultura do reino dos céus e é essa que norteia a nossa vida. Se tiver um político que você entende, que está alinhado com os valores que você acredita que é o melhor, vota nele, vote consciente. Mas não vem dizer que esse modelo, essa ideologia política representa os valores do reino de Deus, porque não representam. Não representam. A gente vai ter eleição no final do ano, vote consciente. Mas não fala assim, eu vou votar no outro porque ele representa os valores. Não representa. Nenhuma ideologia posta representa os valores do reino dos céus. Nós vivemos outra ordem. Outra coisa que nos aconselha, nos faz parar, nos faz se assentar, é o entretenimento. Jogos, filmes, séries. O entretenimento está discipulando as nossas prioridades. Não tem nada de errado com o jogo. Eu gosto de jogar os meus joguinhos. Não tem nada de errado com assistir filme, com série. Num friozinho desse, não é? Ficar com um mozão lá, sexta-feira à noite, assistindo uma série. É bom demais um filme, não é? O problema é quando isso começa a discipular as nossas prioridades. O problema é quando isso começa a tomar conta das nossas prioridades, quando isso se torna prioritário na nossa vida, essencial na nossa vida. E a gente começa a negligenciar coisas que realmente são importantes.
A gente começa a negligenciar as dádivas que Deus nos deu como família, como filhos, por conta do entretenimento. Ele está discipulando as nossas prioridades. Viva para aquilo que é o reino de Deus, para as dádivas que o Senhor te deu, se sobrar tempo. Se sobrar tempo. Não deixe que o entretenimento discipule as suas prioridades. Essa semana a gente estava comparando, eu e a Neide, aqueles relatórios que a gente tem semanal, sabe? De uso do celular. E aí eu falei para ela, agora eu tenho motivo para me orgulhar. Eu não tenho rede social, né? Apareceu lá para mim assim, ó. Você usou 7 minutos de rede social essa semana. Aí eu falei, glória a Deus por isso. 7 minutos. E eu nem sei quanto que foi. Acho que foi o Tite que mandou os vídeos assim pra mim. E eu fico lá vendo os vídeos assim. Se tem uma coisa que me deixa assim, mal, sabe o que é? É vídeo curto. Às vezes a gente deita na cama e a gente começa. E aí, eu compartilhei isso aqui um tempo, né? Passa assim, ó, uma cena triste. De um cachorrinho abandonado, assim, que foi... Nossa, aquilo corta o coração. Aí você passa pro próximo, tem um negócio muito engraçado. Aí você dá risada. Aí depois você passa, tá falando de um negócio político, você fica bravo. Aí daqui a pouco você passa de novo, tem um negócio que você quer comprar. Você fala, meu Deus, preciso disso. Ó que loucura, hein? Em 1 minuto, você ficou triste, você ficou alegre, você ficou com raiva, você ficou ansioso para ter um negócio que você nem precisa. E aí eu falo, eu desisto, não dá esse negócio, não dá. Aí tem hora que eu quero reformar um carro, outra hora eu quero comprar um motorhome e viajar, né? Outro dia eu quero fazer um lago, porque eu vi lá os peixes. Não dá certo esse negócio, não. Eu falo, eu vou ficar maluco com esse negócio. Então, pra mim não serve, não presta. Então, às vezes a gente está sendo influenciado por essas coisas e a gente não está percebendo que essas coisas estão nos discipulando. Está influenciando a nossa vida, a nossa maneira de viver. Com que óculos eu tenho visto o mundo? Com que óculos? Versículo 2. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se o mundo me influencia, se eu vivo segundo a lógica do mundo, é claro que eu não vou ter prazer na lei de Deus. Não vou ter. Se eu sou influenciado pelo mundo, se eu vivo segundo a lógica do mundo, é claro que eu não vou ter prazer nas coisas de Deus. Se tem uma das coisas que a gente mais recebe quando pastor é, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. O que eu faço? E às vezes a gente não gosta, por quê? Porque a gente está numa rotação diferente. Quando a gente se aproxima de Deus, você percebe que você começa a ter prazer pelas coisas de Deus. Você começa a se alegrar pelas coisas do Senhor. Mas se a gente viver segundo a lógica do mundo, sendo influenciado pelo mundo, a gente não vai ter prazer mesmo. Não dá. É água e óleo, não se mistura. Se a gente está preso às coisas do mundo, as coisas do Senhor não serão atrativas, não serão atraentes. O nosso coração não vai ter o anseio, o desejo, a gente não vai ter prazer nas coisas do Senhor. Não tem jeito. E o texto diz algumas coisas que, assim, ou uma coisa, né, que eu acho que é muito difícil, e alguns textos são bem radicais, por exemplo. E nela medita de dia e de noite. E aí tem, por exemplo, Filipenses capítulo 4, que diz assim, orai sem cessar. E às vezes a gente fica pensando, como que eu vou meditar de dia e de noite? E como que eu vou orar sem cessar? Eu tenho que viver minha vida. Mas é interessante que o Salmo está falando de um caminho. E como que a gente cumpre essas coisas? Eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, se eu tenho meus afazeres. Como que eu oro sem cessar, tendo que dar conta de tudo que eu faço do dia? Como que eu desenvolvo esse tipo de relacionamento de meditar e de orar o tempo inteiro? Uma vez no seminário perguntaram para um dos meus professores assim. Ele era conhecido como um cara muito piedoso. E aí perguntaram para ele assim, quanto tempo você ora por dia? Você deve orar 6 horas por dia. E ele falou assim, eu oro 10 minutos por dia.
mas eu não fico nem um minuto sem refletir nas coisas de Deus. E às vezes, a oração e a meditação é quando você passa o seu dia pensando nas coisas de Deus. Você não necessariamente está de joelhos orando. Se você tiver esse tempo, se você conseguir, faça isso. Reserve tempo para ter esse momento. Mas como é legal você ir no ônibus pensando nas coisas de Deus. Como é legal você trabalhar pensando nas coisas de Deus. E você fica ali trabalhando e o trabalho está uma correria, está uma coisa, e você está ali falando, Senhor, isso daqui. Pensando nas coisas de Deus e meditando naquilo, e aquilo se torna espontâneo na sua vida. E passa o dia, você talvez não parou para orar, mas você conversou com Deus o seu dia todo. O seu dia todo foi meditando nas coisas de Deus, foi pensando nas coisas de Deus, foi olhando para textos que às vezes vêm à tua mente e você diz, nossa, que texto legal, e você começa a pensar naquilo. E enquanto você caminha, enquanto você faz, enquanto você anda, você medita, você ora, você se relaciona com Deus. Enquanto faz pão de mel, né? Vai ali trabalhando, vai no ônibus, 226. Esses dias, eu tenho, abrindo só um parênteses aqui, a gente não pode ter ódio no coração, né, enquanto cristão. Mas eu confesso que eu odeio o 226, aquele busão que vai pro... Cara, eu peguei o ônibus em casa. Chegou no Cipó e quebrou. Quem sabe onde eu moro, sabe que dá 3 minutos, 4, assim, no máximo. Ele quebrou. Aí eu peguei o celular e falei, Neide, o busão quebrou. E tava um frio, uma garoa. A gente desceu no posto de gasolina ali do Cipó. Aí veio o próximo ônibus. Falei, eu vou deixar esse ônibus embora porque tá muito cheio, vou no outro. Aí, nisso já passou, aquele passo de meia hora, peguei o outro ainda. Aí fui. Quando passou a divisa, o busão quebrou. Eu falei, não, sou eu, o problema sou eu. O problema sou eu. Cheguei na firma, trabalhei o dia inteiro. Na volta, trabalhei até mais tarde, na volta estava muito cansado. Cheguei no Varginha, tinha um ônibus, já pra sair. E eu vi que a fila do próximo estava mais vazia. Falei, não, eu quero ir sentado. Esperei o próximo. O busão quebrou também na volta. Eu falei, não, eu odeio esse busão, cara, não é possível. Aí eu esperei o outro para ir sentado. No final fui em pé, lotado, porque o próximo já veio cheio. Olha só. Não desgosto na vida de ser humano. Mas nesse tempo de ônibus, é a oportunidade que eu tenho para ler, para meditar e para me relacionar com Deus. Então, enquanto a gente vai no caminho, enquanto a gente faz as coisas que a gente faz, a gente tem a oportunidade de meditar e orar, conversar com o Senhor o tempo inteiro. Então, talvez você não pare para orar e para ler a Bíblia. Faça isso. Pare para orar, pare para ler a Bíblia, mas enquanto você anda no seu dia a dia, conversa com Deus, medita nas coisas de Deus. Amém? E a gente relaciona muito a vida cristã com aquilo que a gente deixa de fazer, com aquilo que a gente evita, né? Mas o Salmo vai dizer que o prazer dele está na lei do Senhor. E a gente facilmente relaciona, por exemplo, santidade. Aquela pessoa santa porque ela não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. E a gente sempre relaciona a nossa vida cristã com aquilo que o cristão não pode fazer, ou aquilo que o cristão tem que deixar de fazer. Mas quando a gente lê textos como esse, a nossa visão muda. Porque a vida cristã não é aquilo que a gente deixou de fazer. A nossa vida cristã é o prazer que a gente tem agora nas coisas de Deus. É ter prazer agora nas coisas de Deus. Ah, você é um cristão, você não faz isso, não faz aquilo. Você fala, cara, graças a Deus eu tenho muito mais prazer nas coisas que um cristão faz do que nas coisas que ele deixou de fazer. Porque se a gente só deixar de fazer, é um buraco vazio. E que se você baixar sua guarda, aquele buraco vai ser preenchido de novo com tudo que você fazia. A gente, às vezes, deixa de fazer algumas coisas achando que isso está agradando a Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5,16, andemos em espírito e não cumpriremos os desejos da carne.
Então não é deixar de fazer algo, é começar a se aproximar de Deus. Porque vai se tornar incompatível. Se você tiver prazer na lei de Deus, se você estiver andando cheio do Espírito Santo, naturalmente as coisas do mundo se tornarão indesejáveis. Você não vai ter desejo. Então não é deixar de fazer, é se aproximar do Senhor. Porque deixar de fazer é lutar na sua força. É falar assim, não, eu preciso deixar de fazer isso. Mas se encher do Senhor é lutar com o Espírito Santo. Os pecados que eu venci na minha vida cristã, eu não percebi o dia que eu venci. Porque antigamente eu falava assim, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, fiz. Não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, fiz. Não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, fiz. Era sempre assim. Até o dia que eu entendi, cara, eu preciso me aproximar de Deus. E ao buscar se aproximar de Deus, quando eu me dei conta, eu falei assim, não faço mais. Nossa, como que isso aconteceu? Não faço mais. Não lembro a última vez que eu fiz, não tenho mais desejo de fazer. Não é só arrancar o que não presta, é plantar algo novo no coração. Amém? Versículo 3. Ele é como árvore plantado à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e ele prosperará em tudo que faz. Intencionalidade aqui é legal porque o salmista diz que aquela árvore que está à beira do rio, ela foi plantada. Ele não fala assim, nasceu à beira do rio. Ele diz que essa árvore foi plantada à margem do rio. Houve intenção, houve intencionalidade. O discipulado se faz através de um plantio intencional. Quando você tem a intenção. Essa árvore foi plantada junto à margem do rio, foi plantada no lugar certo, de maneira proposital e de maneira intencional. Discipulado se faz de maneira intencional. Principalmente nós que somos pais, na vida dos nossos filhos, nós precisamos plantá-los à margem do rio, no melhor lugar possível e de maneira intencional. Eu quero que o meu filho cresça aqui, exatamente neste lugar, porque neste lugar é bom. Esse lugar aqui é fértil para o meu filho crescer saudável e produzir fruto no tempo certo. O plantio acontece de maneira intencional. O nosso filho não é uma semente que a gente joga para o alto e tomara que caia num lugar bom. Não, o nosso filho, aquilo que Deus nos deu para te discipular, a gente precisa tratar de maneira intencional. Eu quero plantar no melhor lugar possível, para que ele cresça e dê fruto no tempo certo. É intencional. E foi plantado em Cristo. Sabe por quê? Projeta pra gente aí João capítulo 15 e verso 5. João capítulo 15 e verso 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quais são as árvores? Quais são as videiras que produzem frutos? Quais são os ramos que produzem frutos? São aqueles que estão em Cristo. São aqueles que estão em Jesus. Esses produzem. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Olha o verso 8 do capítulo 15 de João. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos
de verdade. Glória a Deus. A árvore bem plantada de maneira intencional à margem do rio produz frutos, e esses frutos glorificarão a quem? A Deus. E isso demonstrará para o mundo que nós somos discípulos dele. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos produzir frutos espirituais. Isso vai demonstrar que nós somos seus discípulos. Olha o verso 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Fomos plantados à margem do rio de maneira intencional. Eu os amei como meu Pai me amou. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Glória a Deus. Versículo 4 do Salmo 1. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Novamente aqui nós temos uma dualidade, né? Não é isso que acontece com o perverso. Se o justo é plantado à margem do rio e produz fruto no tempo certo, produz para a glória de Deus, é um discípulo de Jesus, não é isso que acontece com os perversos. Por que que os perversos não produzem frutos? Porque não estão plantados em Jesus. Olha aí, projeta João 15 de novo e o verso 4. João 15 e o verso 4. João 15, verso 4. Inverteu ali, João 15, 4, verso 15. Não, João 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Por que o perverso não produz fruto? Porque não está em Cristo. Simples assim. E no Salmo 1, no verso 4, ele vai dizer que o perverso é como a palha que é levada pelo vento. E enquanto eu lia esse texto, eu lembrei das palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 23. E no verso 37, que Jesus vai dizer: Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis reunir vocês, e vocês não quiseram. E aí o salmista vai dizer que o perverso é como a folha seca, ou como a palha que o vento leva. Você já tentou varrer quando está uma ventania? E você está tentando varrer aquelas folhas e do nada, ou então a sua própria casa mesmo, aquela poeira assim, e você está chegando no final da porta assim para pegar o lixo, vem aquele vento e sai espalhando. Assim é o perverso, é uma folha murcha, é uma palha que o vento leva e não tem direção. E aí Jesus está dizendo: eu quero juntar vocês, mas vocês não querem. Eu queria juntar vocês. Eu queria que vocês estivessem comigo, mas vocês não querem. Mas vocês não querem. Versículo 5. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Serão condenados. Quem que será condenado, meus irmãos? Segundo o texto aí, os pecadores. E a pergunta nossa é: quem são os pecadores? Muitas vezes a gente fala assim: não, a pecadora é a garota de programa. Essa é pecadora, pastor. Essa daí não presta, hein? Não, sabe quem que é o pecador? O pecador é o homossexual. Esse daí está condenado. Não, pastor, o homossexual é o político que rouba lá os recursos públicos. Esse daí está condenado. Não, pastor, o pecador é o usuário de droga. Esse daí vai para o inferno de... Não, pastor, o pecador é a sogra.
Desculpa aí, Dana. Mas quem são os pecadores, meus irmãos? Quem são estes que estão sendo condenados? Estão sendo condenados porque são garotas de programas, homossexuais, políticos, usuários? Não. Nós não somos em nada melhores do que eles. Não somos. A diferença é que nós somos ajuntados. A diferença é que nós estamos em Cristo. Essa é a diferença. Não é o que a gente faz, não é o que a gente fez, não é o que a gente deixou de fazer, mas em quem nós estamos. A nossa salvação, nós não seremos condenados. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que os outros. Nós não seremos condenados porque nós estamos em Cristo. Você não será condenado não é por conta da sua capacidade, nem o seu mérito. Você não será condenado porque você está em Cristo. E é porque você está em Cristo, você não será condenado. A vida eterna é a salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Verso 6, último verso aí para a gente encerrar. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Percebe aqui uma dualidade novamente, né? Caminho do justo e caminho do perverso. Dois caminhos. O Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho do perverso será destruído. O Salmo começa falando de um caminho e termina falando de dois caminhos. O caminho dos justos e o caminho dos pecadores. E ele diz que quem preserva o caminho do justo é o justo, o verdadeiro. Aquele que não só nos preserva no caminho, mas é aquele que é o próprio caminho. Ele não só é aquele que nos preserva no caminho, mas ele é o próprio caminho. Ele vai dizer em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho que o justo guarda. E o justo não somos nós. O justo que guarda esse caminho é Jesus Cristo. Ele que abriu por meio do seu sangue, conforme diz Hebreus, um novo e vivo caminho que nos leva a Deus. Amém?